Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, nos unindo em pensamentos, formando um só coração, para realizarmos a prece de abertura da palestra dessa noite. Vamos, nesse instante, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais que se fazem presente nesse instante, sentindo a presença amorosa do nosso irmão Espiridião Prado, mentor espiritual desta casa. E vamos, juntamente com eles, com os nossos pensamentos, subindo até Jesus. Ele que nos disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí ele estaria através de seus mensageiros. E vamos dizendo: Jesus, bom e amado Mestre, derrame suas bênçãos sobre todos aqui presentes, envolvendo o nosso irmão Romário, que ele possa trazer o seu conhecimento através do teu Evangelho. Para quem não conhece o Dr. Romário ainda, que está vindo pela primeira vez na casa, ou nunca teve contato com ele, o Dr. Romário ele é embriologista, fetologista, especialista em malformações embrionárias, envolvendo aspectos genéticos e ambientais, com mestrado e doutorado pela Unicamp. Autor da obra Embriologia da Alma, Dr. Romário apresenta um estudo profundo sobre a maravilha da vida e o processo da concepção. É um dos embriologistas mais renomados do Brasil. Já foi agraciado com diversos prêmios internacionais. Escreveu diversos livros sobre embriologia, mostrando novas maneiras de se compreender o desenvolvimento embrionário. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cancerologia e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Dr. Romário, por favor. Obrigado, Ângelo. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações. A vida é um verdadeiro milagre. E somente aqueles que entendem a vida podem entender também a morte. Porque nascer e morrer é exatamente a mesma coisa. Quando eu tive essa compreensão a respeito da vida, a respeito da morte, a minha maneira de ver as coisas mudou sistematicamente. Inicialmente, nós vamos conversar sobre a vida. Assistente de produção, vamos lá. Aula prática. Então eles aprendem como fazer. Agora, se vão fazer, não é problema meu. Porque eles pegando qualquer atlas de embriologia, que não precisa ser o meu, eles vão aprender a fazer isso. Tá? Então, você tem que ensiná-los. Agora, fica a cargo deles. Mais um assistente. Bom, aqui está o óvulo, ó. Tá? O óvulo, ele é visível a olho nu. Ele mede 0,2 milímetros. Dá para ver a olho nu.
Os espermatozoides não. O que vocês estão vendo aqui são espermatozoides. Quanto mede um espermatozoide? A milésima parte do milímetro. Basta vocês pegarem 1 milímetro, dividir em 1000 partes e vocês têm o tamanho de um espermatozoide. Tá? Então ele mede 1 micrômetro, a milésima parte do milímetro. Ok? Vamos adiante. Bom, aqui vocês estão vendo o óvulo, ele já sofreu a ovulação e vocês estão vendo ele na tuba uterina. Observem esse branco que tem aqui na tuba uterina, ó. Esse branco aqui é um epitélio que a gente chama de ciliado. Esses cílios, eles fazem esse movimento para empurrar o óvulo, se ele for fecundado, até o útero. Olha que coisa linda. Cílios, né? São milhões de cílios aqui, todos eles agem conjuntamente para empurrar o óvulo em direção ao útero. Mais um. Pronto. Bom, para nós, evidentemente, o espermatozoide que fecunda o óvulo tem uma conotação diferente. O espermatozoide que fecunda o óvulo para a ciência é o mais forte, é o mais ágil. Para nós não, porque nós sabemos que o nosso corpo perispiritual, ele modela de carne através da genética. É por isso que não pode ser qualquer espermatozoide. Porque, geneticamente, um espermatozoide é diferente do outro. Então, cada espermatozoide tem um patrimônio genético diferente. Então, por isso é que não pode ser qualquer um. Porque, como vocês viram antes de começar a nossa exposição, apareceu algo aqui que disse que cada um de nós tem um papel na vida, uma missão na vida. E para desempenhar essa missão, precisamos da genética. A genética é a tônica de tudo. É ela que nos dá... Epa, de vez em quando falha esse negócio aqui, assistente de produção. Não sei, está tudo em ordem aí? Então tá bom, não precisa. Bom, também, eu não sei falar baixo mesmo. Então fica firme aí. Dizem que não precisa. Então não pode ser qualquer espermatozoide. Tem que ser aquele que vai dar todas as condições que precisamos para desempenhar a nossa missão. Se o indivíduo é um engenheiro, um matemático, um físico, ele precisa ter o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido para gostar de física, de matemática e assim por diante. Se o indivíduo vai ser um enfermeiro, ele tem que ter uma capacidade de compaixão muito grande pelos seus pacientes. Para isso, o lado direito do seu cérebro tem que ser mais desenvolvido. Então, quem que dá isso a ele? A genética. Se o indivíduo for tocar um instrumento, tá? Um violão, por exemplo, ele tem que ter uma grande habilidade com as mãos. Para isso, ele tem que ter o cerebelo mais desenvolvido, que é a sede do nosso cérebro, que mexe com as habilidades musculares. Então é assim que a coisa funciona. Então não é o mais forte. Vamos lá. Então, vejam vocês o seguinte. Aqui está o óvulo.
O óvulo tem uma membrana que o reveste, mas é uma membrana extremamente frágil. Todas as membranas das nossas células são frágeis. Por quê? Porque elas têm lipídios e proteínas. Se tem lipídios e proteínas, elas não iam aguentar o processo de ovulação. Então, vejam o que acontece. Antes de ocorrer a ovulação, o óvulo é circundado por essas células aqui, ó, formando uma coroa de proteção ao redor dele, que chamamos de corona radiata. Bom, aí o espermatozoide, para chegar até o óvulo, tem que passar por essas células aqui, ó. Aí é que entra aquele capuz da cabeça dele, ó. Chama-se acrossomo. O que tem dentro desse capuz? Enzimas digestivas. Quando o espermatozoide toca as células da corona radiata, o capuz se arrebenta. Aquilo que vocês viram em verde amarelado, ou então violáceo, né? Então esse capuz se arrebenta, as enzimas são liberadas, e aí, ó, o espermatozoide pode fazer um trajeto através dessas células. Então, essas coisas é que são surpreendentes e que fazem tornar a vida humana um verdadeiro milagre. Mais um. Bom, então aqui está o óvulo, aqui estão os espermatozoides, tá? Como dizem missionários da luz, eu já sei qual espermatozoide vai fecundar esse óvulo. Ele diz lá que o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, ele é revestido de uma luminosidade maior. Olha, percebam isso, ó. Olha que coisa fantástica, ó. Então, esse daqui é que vai fertilizar o óvulo. Então, por isso que eu disse que eu sou um auxiliar de André Luiz. Aquilo que ele descreveu, vocês estão vendo aqui, ó. Né? Então, esse espermatozoide detém as condições genéticas para dar ao reencarnante tudo aquilo que ele precisa para estabelecer a sua missão na face da Terra. Mais um. Pronto. Aí, o espermatozoide já penetrou, deixa dentro do óvulo a sua cabeça, que contém o material genético. Isto daqui, material genético do óvulo e do espermatozoide, se juntam mais ou menos na região do centro, e eu tenho agora uma célula que eu chamo de ovo ou zigoto. Mais um. Pronto. Essa célula ovo, depois de 20 horas, dá 2, e a cada 12 horas, 2 dá 4, mais 12 horas, as 4 dão 8, e assim vai. Mais um. Pronto, olha aí, dá 8. Forma uma massa compacta, que eu chamo de mórula, mais um. Essa mórula cai no útero, e aí no útero ocorre algo fantástico. As células que vão dar origem a cada um de nós, elas ficam aqui no centro. As outras que ficam ao redor não vão dar origem a um ser humano. Essas células aqui, elas vão dar origem à placenta. Por isso que elas são chamadas de trofoblastos. Trofo significa comida, blasto significa origem, germe. Mas, engraçado, antes dessas células darem origem à placenta, elas produzem uma secreção. Essa secreção
contém enzimas digestivas também. Para quê? Vamos ao próximo. Para digerir o epitélio do útero, ó, que eu chamo de endométrio uterino. Aqui, o blastocisto, como eu chamo, vai implantar e vai ficar aqui por 38 semanas. Aqui é a nossa primeira morada, o útero materno. Então, essas células são do trofoblasto. Isto daqui é o embrião propriamente dito, que eu chamo de embrioblasto. E aqui é a secreção enzimática que o blastocisto produz para fazer um buraco no epitélio interno do útero para ele se implantar. Mais um. Então, ó, recordando, aqui está o ovário. Dentro do ovário, desde o 3º mês de vida intrauterina, cada uma de vocês, mulheres, tem estruturas iguais a essa, que eu chamo de folículo primordial. Dentro de cada uma delas tem um ovócito, que depois, na adolescência, ele dá origem ao óvulo. Então, a partir da adolescência, pelo menos uma vez por mês, um desses folículos cresce, se rompe e elimina o óvulo. O óvulo, ele é captado por esses dedinhos de luva aqui, ó, que nós chamamos de fímbrias da tuba uterina. Aí, esses dedinhos, eles fazem com que o óvulo penetre na tuba uterina. Da tuba uterina é que chegam os espermatozoides. Então, os espermatozoides são depositados na vagina, percorrem todo o útero, percorrem toda a tuba uterina para fecundar o óvulo aqui, ó. Fecundou, ele começa a se dividir na tuba uterina até formar uma massa que eu chamo de módula. Ela cai no útero, transforma-se num blastocisto. Esse blastocisto produz enzimas digestivas que digerem o epitélio uterino. Pronto, ele se implanta no útero. Fácil. Como não? Ué, essa foi a vida de cada um de vocês. Por isso que é fácil. Querem perguntar alguma coisa? Ó, vocês mulheres, antes de nascer, o que vocês tinham no ovário? Folículo. Bom, quando vocês nasceram, cada uma de vocês tinha 1 milhão de folículos em cada ovário. Portanto, cada uma de vocês, mulheres, podem ter 2 milhões de filhos. Tenham 6 que está bom. Aí, vejam vocês o seguinte. A partir da adolescência, começa a menstruação. O que é? Nada mais é do que um folículo crescer por substâncias produzidas pelo nosso cérebro. Um folículo cresce e elimina o óvulo. Esse óvulo é captado pela tuba uterina. Na tuba uterina é que ocorre a fecundação. Aí, como eu disse, da tuba uterina tem os cílios que vão empurrar ele em direção ao útero. E aqui no útero é a primeira morada. Pronto. Mais fácil que isso? Impossível. Mais um assistente. Ah lá. Aí depois, dentro do útero, nós vamos efetivamente crescer, tá? Então tem um verdadeiro diário do 1º mês, 2º. Eu gosto muito dessa daqui, ó, que é o 4º mês. Porque no 4º mês, a criança integra-se diretamente com a vida. O
que é integrar-se com a vida? Ela vê, ouve, tá? Então, o galã ali, ó, palmeirense, está de verde, a partir do 4º mês, o galã pode conversar com a criança. Ela não vai falar nada, tá? Mas ela dá uma resposta. A resposta de uma criança é a linguagem dos movimentos, tá? Então você pode conversar com ela, você pode dizer que a ama, tá? Que gosta dela. Acho até mesmo, eu vou fazer aqui com o Ângelo, pelo menos eu estou dando uma ideia para ele hoje. Como passamos a tarde juntos, vocês não sabem o quanto é importante ter aula de evangelização para uma criança antes dela nascer. Vocês sabiam que as experiências, elas são promissoras. A primeira semente foi lançada há 10 anos atrás. As crianças de 10 anos atrás, né, que hoje estão com 10 anos, elas não se comunicam através da internet, elas falam, têm diálogo, porque os mequetrefiquinhos do mundo da internet não comunicam mais com ninguém. Até para falar com o pai e a mãe, eles mandam mensagem. E esses, cuja experiência começou há 10 anos atrás, fantástico. Eles conseguem ter um diálogo com os pais fascinante. Eu não sei o que vai acontecer, mas o embrião foi lançado há 10 anos atrás e em Minas Gerais. Aqui no nosso estado eu nunca vi. Já está na hora de nós copiarmos. E eu fui para Belo Horizonte no dia 20 de junho, estava falando para o Ângelo que eu fiquei encantado. Tá? O Centro Bezerra de Menezes de Belo Horizonte tem 62 gestantes que vão todos os domingos assistirem aula. E aquelas, tá certo, que os mequetrefiquinhos nasceram, que tem 1 ano, 2 anos, também vão junto com as mães. As mães estão surpresas como essas crianças se comportam. Então, por que não fazermos também? Tá? Porque a gente acha que criança, antes de nascer, é uma idiota, né? Só fica dentro do útero, não faz nada. Poxa, ela tem as mesmas sensações que nós, depois de 4 meses. Ela é um adulto igual a nós. Só não sabe se expressar direito. Mais um. Bom. Chegou a hora de nascer, né? Bonitinho, não? Coisinha feia nascendo aqui. Mas enfim. A mãe acha que é lindo. Que coisa bonita. Parece o meu joelho. Mas enfim, o nascimento é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Eu vi o nascimento dos meus filhos, né? Mas nada se compara. É algo único e particular. Mesmo dos meus filhos, o nascimento não foi igual ao outro. Todos eles foram diferentes um do outro. Tá? E é uma emoção ímpar. É uma viagem por 10 centímetros. Mas é uma viagem e tanto. Vamos ver algumas? Vamos lá, assistente. Bom, esta é a Viviane. Muito prazer para vocês, tá? Por que a Viviane está aqui? A Viviane, nos primeiros 4 anos de casada, sem filhos. E eu nunca vi alguém me perturbar tanto porque não tinha um filho. Ela me ligava sistematicamente
4 vezes por dia. Eu quero um filho. E você tem que dar um jeito. Eu não sabia o que fazer com a Viviane. Todas as tentativas de fertilização in vitro resultaram em nada. E não tinha o que fazer. Mas aí aconteceu algo interessante. Uma adolescente deu à luz e ela entrou em depressão pós-parto. Ela pegou a criança e jogou pela janela. A única coisa que tem é que lá na Unicamp, como sabe que isso pode acontecer com as mulheres que têm depressão pós-parto, todas elas, a primeira reação é matar o filho, tá? Então tem rede embaixo da janela. Ela jogou a criança caiu na rede. E aí eu cheguei para a Viviane e falei, olha, ela veio me perturbar, eu disse, por que você não leva uma criança para casa? Tem aqui uma que eu acho que você deve levar. Se você deixar aqui, a mãe vai matar a criança. Leva para casa. Aí a Viviane levou a criança para casa. Aí passou umas 2 semanas, ela chegou. Eu quero conhecer de onde essa criança veio. Falei, tá bom, Viviane, vamos dar uma volta. Fomos numa favela chamada Ouro Branco. Quando chegou lá na favela, ela viu que a mesma menina, ela já tinha dado à luz a outros 2. A primeira gravidez dela foi aos 13 anos de idade. E tinha mais 2 lá. Aí eu brinquei com ela. Você está vendo? Isso é vida para essas crianças. Você vai deixar esses 2 aqui? Já tem um irmão com você, leva mais esses 2. Ela levou. Falei, você já vai fazer 5 anos de casado mesmo? 3? Tá bom demais. Mas aí ela ficou grávida. Vieram gêmeos. Vocês já vão ver. Tá. Bom, esse não é a Viviane, porque tem 3, tá? Tem 3 mequetrefiquinhos aqui dentro, olha. Olha a posição deles no útero, hein? Mais um. Pronto, essa é a Viviane, ó. Vieram 2 de uma vez só. Certo? Aí, para quem não tinha nenhum, ficou com 5. Só teve um detalhe, né? Eu tive que ser padrinho de 4. Como sofre. Mais um. Já imaginaram 25 de uma só vez? Aqui os 5. Eles são da cidade de Sumaré. Os 5 estão vivos até hoje. Ela já tinha um filho, veio 5, ficou com 6. E o duro é que ela não fez nenhum tratamento, nenhum. Tá? Mas eu tive que colocar todos os meus alunos da faculdade de enfermagem, eles ajudaram essa mãe. Porque cuidar de um já é difícil, imagina de 5. Tá? Mas foi fantástico o que eles fizeram. Mais um. Bom, vamos a um passo. Então, já foi feito o toque. Mequetrefiquinho à vista, tá? Mais um. Aí você fica esperando, mas no caso aqui o de outro achou que a cabeça da criança ia dilacerar os lábios vaginais da mãe. Porque é filho de cearense, então como o cearense tem cabeça grande, pescoço curto, ele achou melhor fazer aquilo que a gente chama de episiotomia profilática. Anestésico local, xilocaína ou lidocaína,
e você pega uma tesoura e corta as duas extremidades. Mais um. Tá aí, ó. Cortou. Tá? Mais um. Aí vem a cabeça do mequetrefe. Mas aqui ainda tem um outro problema. A face da criança está voltada para a região anal da mãe. E você não pode manejar uma criança pelo abdômen. Ela defeca, porque ela já tem fezes no abdômen. E também você impede ela de respirar, porque aqui no abdômen é que nós temos o diafragma, que é o músculo da respiração. Então vá lá. Daí você pega a cabeça dela e vai girar. Ó. Tá? Facinho. Não precisa ficar preocupado. Tá? Mais um. Aí gira, vai. Olha lá. Vai girando a cabeça. Vai. Até que você possa sustentá-la pelas costas. Pôr a mão nas costas dela. Pronto. Aí nasce lá. Coisa linda, né? Nasceu, você corta o cordão umbilical, ainda dentro da mãe fica a parte do cordão umbilical e a placenta. Aí a mãe continua tendo contrações, mais um, até que a placenta seja eliminada. Quando chega nessa fase, isso a gente chama de dequitação. Pronto. Feito o jogo. Aqui é uma criança cuja mãe não tem força para expelir a criança, força muscular. Aí você tem que laçar a cabeça da criança e puxar. Então isso a gente chama de fórceps. Mais um. Olha lá, você laça a cabeça da criança e puxa. Vamos. Aí, mais um. Pronto. Mas o pior mesmo é quando ao invés de vir a cabeça da criança, vem as nádegas. Aí é horrível. Aí a mãe vai sofrer demais, porque você tem que dilatar ainda mais o canal do parto, tá? E rezar para que tudo dê certo. Porque você pode até mesmo quebrar toda a criança. Desconjuntar. E daí você dá oxitocina para a mãe, tá? E vamos esperar para ver o que vai dar. Quando acontece isso, normalmente a criança vai defecar, tá? Então aquilo que a gente chama de mecônio, olha, já está saindo aqui, ó. Tá? Porque eu já disse que se a gente comprimir a criança, ela vai expulsar o mecônio. Vamos, olha aí, ó. Então, quando a gente tem um parto desse, é que eu vejo o altruísmo de vocês, mulheres. Eu nunca tive na minha vida uma delas que reclamasse de tudo isso. Eu sei que a dor é insuportável. Eu fico me colocando no lugar delas. E eu sei de tudo isso. Mas o altruísmo de vocês, mulheres, é fantástico. Eu sei também que esse é o pior parto que pode acontecer na vida de uma mulher. Tá? Então vocês estão vendo que aquilo que eu disse é uma realidade. Todos nós nunca pensamos no que a nossa mãe sofreu para ter cada um de nós, né? Nunca pensamos nisso. E eu tenho certeza que se nós perguntássemos a ela, foi muito dolorido. Mãe, você sofreu demais. Mãe, a senhora sofreu demais. Elas vão falar que não. E que valeu a pena. Mas eu vejo, na hora do parto,
as mulheres chorarem. Mas, em compensação, elas choram e riem ao mesmo tempo. E só vocês, mulheres, é que são capazes de uma façanha dessa. Mais um. Olha aí é o final. Mais um. Bom, isso aqui é uma cesárea, tá? Então daí você abre o abdômen da mãe até chegar ao útero. Mais um. Abre. É uma cirurgia de grande porte, porque nós temos que cortar 7 tipos de tecidos diferentes até chegar ao útero. E aqui no Brasil, infelizmente, temos mais cesárea do que parto normal, né? Vai. Aí, mais um. Pronto. Então aí é só tirar. Essa mequetrefiquinha que vocês estão vendo aqui é minha filha, a mais jovem dela. É a Raíssa, muito prazer, tá? Agora vocês estão conhecendo. Hoje ela está com 16 anos de idade. Mais um. Pronto. Então, sempre nascer é algo fantástico. Eu acho que todas as impressões do nascimento nós temos conosco até hoje. O interessante é que todas as vezes que alguém morre, ou naquelas circunstâncias de quase morte, todos se lembram desde o nascimento. Eles não se lembram dos estágios anteriores. Mas o nascimento é a primeira coisa. Quando os indivíduos dizem, né, que estão num estado que a gente chama de quase morte, em que eles estão em contato com o mundo espiritual, mas, ao mesmo tempo, eles estão vivos. O meu filho, em 2012, ele sofreu um acidente em que ele teve traumatismo craniano e ortopédicos, né? Durante o período em que ele esteve na UTI, ele relatava, né, relatou depois, que ele disse que estava além do corpo dele, acima do corpo, e tudo aquilo que se fazia no corpo dele, ele era capaz de descrever. E uma das coisas que ele descreve muito bem, que isso eu também estou escrevendo aí em mais um outro livro, que é da morte física, desencarnação. Quem me deu toda a ideia de escrever o livro foi ele, tá? E é claro que eu não coloco lá que é meu filho, né? Porque senão todo mundo depois vai querer acabar com a vida dele, porque ele odeia de falar no período em que ele ficou na UTI. Mas a descrição dele é que ele voltou até mesmo ao período intrauterino. Ele faz uma descrição marcante sobre isso. E isso eu descrevo depois no livro, né? Mas é fantástico essa experiência do nascimento. É sempre algo que fica na memória de todos nós. Só que a gente acha que não se lembra de nada. Mentira. Tá? Todos nós vamos lembrar, pelo menos quando nós morrermos, em que nós temos uma visão panorâmica de tudo. Basta vocês lerem, né? Obreiros da Vida Eterna, e vocês vão descobrir tudo isso. André Luiz faz uma descrição fantástica disso no Desencarne de Dimas. Eu não sei se vocês leram. Tá? E veja a descrição que ele faz. É muito interessante isso. Mais um. Bom, vamos à tônica da palestra. O tema da palestra é aborto. Muito bem.
Não dá para falar em aborto se nós não pensarmos na vida. O aborto é uma atrocidade. Só para que vocês entendam, de acordo com o Ministério da Saúde, o ano passado, 140 mil mulheres morreram por conta da prática abortiva no Brasil. A coisa não é bem assim. Vocês viram também que no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, vocês viram que houve uma passeata na Avenida Paulista. E as mulheres chegaram a acender uma vela para cada mulher que foi morta por conta da prática abortiva. Engraçado, né? Ninguém acendeu vela para as crianças. E um outro detalhe também é que esse resultado estatístico é uma mentira. Por quê? Porque 25% das mulheres é que têm problemas por conta de um aborto mal sucedido. E dessas que têm problemas, 20% morrem. Então, olha como é que é a coisa. Isso significa que aqui no Brasil, o ano passado, foram feitos 2.800.000 abortos. 25% das 700 mil mulheres tiveram problemas por conta da prática abortiva. 20% morrem. Aí é que chega a 140 mil. Então isso significa que aqui no Brasil, 7 mil crianças por dia são abortadas. Tá? Bom, como é que eu posso fazer um aborto? Bom, eu posso fazer um aborto de várias maneiras. Isso que vocês estão vendo é um aborto que eu chamo por curetagem. O que é isso? Sabe essa concha que a gente usa para pegar feijão? Imagine vocês afiarem as bordas dessa concha, para que ela se transforme em uma faca. Então, a criança que está no útero, ela é pega por essa concha. Muito bem. Por isso que essa daqui está toda dilacerada. Aonde a concha passou, é uma faca afiadíssima. Tá? Dilacera toda a criança e você tira a criança dentro dessa concha. Então esse é um aborto que a gente chama por curetagem. O próximo. Esse também é um aborto por curetagem. Vejam que a criança perdeu, quando ela é muito grande, ela perde até o pescoço, porque ela não cabe dentro da concha. Mais um. Esse também é um aborto por curetagem. Tá? Então vocês veem que a criança está toda dilacerada. Mais um. Também por curetagem. Mais um. Esse daqui é um aborto que a gente chama por sucção. A maior parte das crianças abortadas aqui no Brasil, o aborto é feito por sucção. Cerca de 75% das crianças abortadas é feito por sucção. Então, o que é? Um aparelho de sucção é um aparelho, por exemplo, se o indivíduo está com líquido acítico, você coloca o aparelhinho e ele suga todo o líquido. Se o indivíduo está com edema pulmonar, você faz a mesma coisa. Se você aproximar de uma criança o aparelho de sucção de um braço da criança, ele tira o braço. Se você aproximar de uma perna, ele tira a perna.
é o que vocês estão vendo aqui, ó. Olha aí. Olha a perna do indivíduo, ó. Então a criança, ela é desmembrada, desarticulada. Tá? Então este é o aborto por sucção. Mais um. Este é um aborto por curetagem. Mais um. Esse também por curetagem. Também por curetagem. Tá? Também por curetagem. Bom, esse daqui está só a mão da criança. Por que eu coloquei essa figura? Eu não sei se vocês sabem, na Inglaterra, as crianças, elas podem ser abortadas até o 7º mês de gravidez. E elas nascem vivas. Vocês, por exemplo, se leram o meu livro, vocês vão ver esse relato que eu faço, porque, e se vocês depois observarem no final, vocês vão ver que na minha apresentação eu estudei lá. E está descrito até mesmo no livro o quanto é doído, porque as crianças, elas nascem vivas, vocês sabem que com 7 meses, né, se elas forem cuidadas, elas podem viver muito bem. E eu e o Augusto acompanhamos tudo isso. Foi quando começou o meu relacionamento com o Augusto, começou lá na Inglaterra, que hoje eu não digo que ele é mentor espiritual, é o meu amigo espiritual. Ele está aqui. E o interessante é que a nossa amizade começou por conta disso. Vocês vão ver que tem um médico, né? Que um jornalista pergunta para ele, tudo isso eu conto no livro, por que não cuidar daquelas crianças? E ele diz que lá não era um berçário, lá era uma clínica de aborto. E que o papel dele era simplesmente tirar as crianças e deixá-las morrer. Às vezes, uma criança, para morrer, demora 6, 7 horas. Elas ficam jogadas. E aí esse mesmo médico conta, né? Vocês podem ler no livro depois, que era uma judiação ver aquelas crianças depois de morta, sem que se pudesse aproveitar o corpo daquelas crianças. Então, o pessoal de lá, apesar de ser proibido, mas dão um jeito de tirar o corpo daquelas crianças das clínicas abortivas e levar para as indústrias que fazem sabonete. O sabonete inglês é fascinante. Quem já usou o sabonete inglês viu que a suavidade dele para a nossa pele é algo incrível. Então vocês vão ver lá no livro que o sabonete inglês é feito com proteínas e gordura dessas crianças. Né? Porque, como o próprio médico diz lá, era uma judiação jogá-las fora. E aí é que nós, né, eu e o Augusto, começamos a nos interagir. Porque o grande problema que eu enfrentei lá dentro era deixar as crianças morrerem. E você não pode mexer nelas. E elas são simplesmente jogadas em cima de uma pia, né, de alumínio, e ali ficam até morrer. Só que isso é feito até hoje na Inglaterra, tá?
A lei não mudou. É uma lei de 1976. Ela não mudou até hoje. Qualquer mulher grávida com até 7 meses pode entrar numa clínica e fazer o aborto a hora que ela quiser. Tá? Ela tem esse direito. E eu não sei. Vai chegar um ponto em que a lei do aborto vai passar aqui no Brasil. Porque por conta da morte das mulheres e do número de mulheres, como eu disse para vocês, foram 700 mil o ano passado, atendidas pelo SUS por conta de um aborto mal sucedido, vai passar. Tá? O único estado que é contra tudo isso é o Rio Grande do Sul. Todos os outros estados estão pressionando o governo para que o aborto seja legalizado. Eles querem fazer a legalização do aborto até o 4º mês de gravidez. Porque disse que isso vai trazer, por isso que o dinheiro está aqui, ó, uma economia muito grande ao governo federal. Mas nós temos que fazer algo diferente. Sabemos que a vida, como eu disse para vocês, é o maior patrimônio que Deus nos deu. E esse patrimônio, Ele deu a cada um de nós para que possamos evoluir. Esta é a fórmula da vida. Apesar de todos os problemas que ela nos traz, a vida, ela nos ensina a resolver os problemas, a enfrentar os problemas, trazendo a cada um de nós verdadeiras lições. E quando nós observamos tudo isso, evidentemente, ficamos indignados. Mas tem um outro aspecto também. Qual é? A grande maioria das pessoas, elas acham que enquanto a criança não nascer, ela não é um ser humano. Esse é o grande problema. Só que essa concepção não é algo, tá certo, que somente os adolescentes têm. Mas se eles têm essa concepção, precisamos mudar essa concepção. Vocês, como mães, precisam chegar e dizer para os teus filhos que ela sentia a vida dentro dela. Que vocês davam cambalhota, viravam com rapidez de um lado para o outro. Que até mesmo, quando ouviam alguma música que a mãe cantarolava, ou simplesmente o som, as crianças dançam dentro do útero. Então tudo aquilo tem vida. Quando os indivíduos praticam o aborto, os indivíduos dizem o seguinte, né? Que a mulher, ela tem todo o direito sobre o seu corpo. Será que a mulher tem direito à vida de uma criança? Não. A vida, quem nos deu foi o Pai Maior. Ele é que pode dar e tirar a vida. E nós, evidentemente, ainda não sabemos trabalhar com tudo isso.
Eu acho que a nossa obrigação é educar. Depois, o indivíduo faz o que ele quiser. Mas não podemos mais fugir disso. Este ano, por exemplo, nós vamos ultrapassar 3,5 milhões de crianças abortadas. E isso pode acontecer com os nossos filhos, com as nossas filhas. Porque antes delas dizerem que estão grávidas, elas experimentam de tudo. Querem ver? Vamos lá, assistente. Essa criança que vocês estão vendo aqui, ó, a garota de 14 anos de idade tomou o Citotec, que é um medicamento, tá, que serviria para os problemas digestórios. No entanto, o efeito colateral dele é causar contração. Mas, o que chamou a minha atenção é que seus pais eram espíritas. E ela foi a óbito tomando o Citotec. Tá? E o mais interessante, ela chegou até os 15 anos sem que os pais conversassem com ela a respeito disso. Eles nunca conversaram. Porque o que nós temos que entender é que hoje as nossas meninas estão tendo a sua primeira menstruação aos 9 anos de idade, entre 9 e 10. Por que é culpa nossa? Porque as crianças não são mais crianças. Não brincam mais. Não curtem mais a natureza. Poxa, eu tive a curiosidade, então eu saí com o Ângelo, fui jogando bola hoje. Ângelo, você contou quantas crianças tinham? Nós estávamos diante de 2 campos de futebol. Você contou quanto tinha de um lado e do outro? 9. 9 crianças. Jogando basquete, quantos você contou? Nem prestou atenção, só tinha 2. Um marmanjo e um menininho. Não é verdade? Que depois até eles mudaram para o outro campo. Então, vocês acham, morando numa cidade como Barra Bonita, e não ter crianças brincando? Onde vocês estão vivendo? Então, no entanto, os mequetrefiquinhos de 6 anos de idade, 1h10, estão vendo a novela das 9. E nós achamos que eles não entendem nada. Errado. Sabiam que com 5 ou 6 anos de idade, o mesmo prazer que o indivíduo tem aos 15 de ver cenas de beijo ou sexo na televisão, elas têm a mesma sensação. As mesmas substâncias que nós produzimos aos 14, uma criança de 5 ou 6 tem as mesmas. E daí? O interessante é que André Luiz diz que o controle de tudo isso fica por conta de uma glândula chamada pineal. Mas tem um detalhe. Nós não estamos deixando a pineal funcionar mais. Por quê? Nós estamos mostrando coisas que o tálamo é que é responsável por tudo. Ele é que é responsável pela nossa sexualidade.
E quanto antes as crianças veem essas coisas, o tálamo sobrepuja a glândula pineal. Aí, o interessante, tá certo, é que, como eu trabalho com gravidez na adolescência, aí o pai, a mãe, mas minha filha com 12 anos está grávida. Poxa, mas o que você deu para ela até agora? Então nós somos culpados. Os pais hoje não ligam se os indivíduos ficam até 11 horas da noite, né? O pai e a mãe colocam para dormir, só que o mequetrefiquinho dentro do quarto, ele tem tudo que ele precisa para ver cenas de sexo. Depois das 11 horas da noite, meia-noite na televisão, o que é que nós temos? E ninguém fiscaliza. Só que nós também nos esquecemos de que sexo é impulso criativo. Através do sexo é que nós existimos. Então nós deveríamos até mesmo reverenciar o sexo como algo gratificante na vida de cada um de nós. Mas não estamos fazendo isso com os nossos mequetrefiquinhos. Volta um pouco. Este daqui, por que eu coloquei? Por uma razão muito simples. Essa criança, ela nasceu com 9 meses. Foi feita uma cesárea. A outra forma de abortar é através de uma cesárea e deixar a criança morrer. Mas vejam vocês o seguinte, antes dela morrer, vamos testar um creme. Aí testa. Tá? Isso é feito no núcleo de medicina experimental. Tá bom? Quer dizer, se você quer saber se isso daqui é bom para a criança, eles pegam essas crianças para testar. Mais um. Este, por exemplo, é outro que foi feito o teste. Vocês perceberam que é como se ele tivesse o braço queimado. O creme era uma droga. Não poderia ser usado nos animais, mas não deu resultado nenhum. Vamos testar numa criança. Aí, vem alguém e me diz que ama. Ama quem? Que amor é esse que nós temos? Então, quando alguém vem falar sobre a prática abortiva, é simples. Faça o próximo. Fácil. Olha aqui o rosto, como é que ficou. É o mesmo creme, tá? Como é que pode alguém fazer isso com um ser humano? Como é que pode? Mesmo ele tendo acabado de nascer. Mais um. Esse daqui foi tratado com detergente, tá? O detergente chama-se Twin. É um detergente que a gente usa quando nós queremos fazer com que as células separem uma da outra. Só que você usa isso na pele? Então. Aí vocês vêm me perguntar, mas isso não foi feito aqui no Brasil. Uma ova foi feito aqui mesmo, tá? Então, que país é esse? Pátria do Evangelho?
Acho que nós precisamos reler o livro do Chico de novo, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Acho que temos que estudá-lo de novo. Acho que está na hora de revermos os nossos conceitos sobre a vida. Mais um. Bom, como vocês estão vendo, essa criança aqui jamais poderia o aborto ter feito por curetagem. É uma criança de 7 meses. Mais um. Bom, então, o aborto, ele pode ser feito por envenenamento. Esse é o mais caro. Você pega uma seringa, uma agulha de 30 centímetros, que ela chegue até o útero. E aí, você joga dentro do útero, tá? Sal de cozinha, salmoura. Aí a criança desidrata. Ela perde a água do corpo e morre. No dia seguinte você atira, tá? Esse é o aborto por curetagem. Esse daqui é o aborto por cesárea. E esse aqui é o aborto por sucção. Essas são as formas pelas quais as nossas crianças desencarnam antes de nascer. Mais um. O interessante é isso daí. Todo mundo. Eu queria ver se enquanto elas estivessem dentro do útero, se fizéssemos a mesma pergunta, o que iria acontecer? Será que a resposta seria a mesma? Então, essa reflexão é que eu quero que todos vocês façam. Mas eu quero mais de vocês. E não venham me dizer que são poucos. O que eu quero que vocês façam daqui para frente? Levem essa frase e comecem a falar sobre ela para as nossas crianças e adolescentes. Lembre-se que até os 8 anos é aquilo que a gente chama de anos dourados. As crianças, elas nos obedecem. Nós temos autoridade sobre elas. Elas não questionam. A partir dos 8 anos é terrível. Benzinho, vamos ao centro. Não vou. Vamos, é interessante. Vai servir para você. Não vejo nenhuma melhora. Não vou. Tá? A criança faz isso a partir dos 8 anos porque ela não sabe que existe um patrimônio importante. É aquele que eu chamo de patrimônio espiritual. Esse patrimônio espiritual nós adquirimos aqui. E é com esse patrimônio que nós crescemos dentro da vida. Vamos ser pessoas melhores, mais sensatas. Vamos poder entender aqueles que vivem e convivem conosco. Vamos sentir compaixão pelo outro.
Agora, se formos criados fora disso, nós nunca sentiremos compaixão pelo outro. Quando alguém está com um problema, nós vamos falar dane-se. Só que esse mesmo problema pode aparecer na nossa família. Nós não estamos imunes a nada. Agora, quando nós sentimos compaixão pelo outro, acho que nós estamos dando a máxima do Evangelho. Faça aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Para que esse espírito, que o Ângelo disse no início, persista e continue com todos nós, vamos fazer uma prece. Através dela, eu quero externar todo o meu reconhecimento pela vida. E poderíamos começar esse reconhecimento pela vida agradecendo, dizendo: obrigado, meu Deus, pelo meu cérebro. É o gabinete sensível do pensamento. Obrigado, Senhor, por me dar 100 bilhões de neurônios que me permitem, Senhor, ler, estudar, aprender e estar mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos. Com eles eu posso ver as maravilhas que Tu deixastes. A beleza das flores, dos pássaros. Ver o rosto de alguém e me encantar com tudo isso. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos. Eu me encanto quando ouço uma preleção evangélica. Eu me encanto quando eu ouço a música suave. Eu me encanto até mesmo quando as pessoas dizem que eu errei. Eu aprendi que eu só vejo os meus erros pelo olhar do outro. Obrigado, Senhor, pela minha voz. Minha voz que canta, minha voz que educa. Mas permita, Pai, que ela nunca endureça. Permita que eu trate o outro com o respeito que ele merece. Que minha voz não humilhe e nunca se altere. Obrigado, Senhor, pelo meu estômago. É o servo que alimenta-me. Mas permita, Senhor, que eu tenha também o alimento para a minha alma. O alimento para a minha alma é o Evangelho do Cristo. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que acariciam, mãos que trabalham, mãos que educam.
mãos que permitem que as crianças não se percam. Ah, Senhor, obrigado por elas, por fazer também com que elas acariciem, porque elas são a felicidade para a minha pessoa. Obrigado, Senhor, pelos meus pés. Mas permita também, Senhor, que os meus pés me levem a lugares onde exista o desamor, a incompreensão, e que eu possa falar de amor, que eu possa dizer o quanto eu amo. Ah, Senhor, se as pessoas nascessem sabendo amar. Mas eu sei, Pai, que eu devo ensiná-las a amar. É por isso que te peço que meus pés me levem a caminhos escabrosos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo meu aparelho geniturinário. Obrigado por eles me darem a vida. A vida que pulsa em mim. A vida que reflete aquilo que eu sou. Porque através dela, eu recebi um patrimônio genético único. Minha mãe, obrigado, meu Pai, por tudo isso. Ah, Senhor, eu também queria te agradecer pelo meu coração. É o gabinete sensível do pensamento. Mas acoplado a esse mesmo coração, existe 90.000 quilômetros de vasos sanguíneos. E o meu coração, batendo ritmicamente, faz com que o sangue circule por esses 90.000 quilômetros. Ah, Senhor, como a vida é maravilhosa. Como eu me empolgo diante da vida. Mas nesse instante, Senhor, eu me lembro que antes do teu filho muito amado nascer, ele teve uma mãe. E é neste momento, Senhor, que eu penso na mãe dos céus, mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra. Neste momento, somos todos seres órfãos carentes do teu amor. Senhora Divina, Mãe de nosso Mestre e Senhor, abençoa-nos neste momento, para que, no seu colo materno, possamos encontrar a paz que seu Filho preconizava. Interceda por nós, com que a espiritualidade superior possa nos intuir na caminhada do bem. Maria, não nos abandone. Anjo tutelar da humanidade, não nos deixe sem teu amor, porque tu, Maria Santíssima, és a bendita entre as mulheres.
É por isso que neste momento, mãe, estamos todos necessitados do teu colo. Ó Mãe, proteja-nos, proteja as nossas crianças e os nossos jovens. Faça com que a espiritualidade superior possa nos intuir sempre nesse trabalho educacional. Ó Mãe, sabemos que, para sermos um homem ou uma mulher de bem, a única forma é colocarmos o Evangelho do teu Filho no coração dos nossos jovens e das nossas crianças. Mãe, inspira-nos para que possamos fazer isso sempre. Envolva-nos com sua proteção, porque sabemos, Mãe, que cada um de nós é um espírito em evolução. E sabemos também, Mãe, que todo trabalho de autossuperação moral e espiritual começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. É por isso, Mãe, que te pedimos, envolva nossos lares com a paz do teu Filho. Que assim seja. Pode passar o outro.